Jesus, glória a Deus, amado soberano Deus, graças te damos por mais uma oportunidade de estar aqui para falar da sua palavra. Quando vamos falar, glória a Deus, do propósito dos dons espirituais. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Fica conosco. A todos os internautas, amigos e amigas da palavra de Deus, nós vamos falar de um assunto, mais um assunto importante hoje, quando fala do propósito dos dons espirituais. Lição 2 do segundo trimestre, o propósito dos dons espirituais. O objetivo da lição: mostrar que os dons são para elitizar o crente, mas não são para elitizar o crente, mas para edificá-los. O texto áureo, nós estamos aqui, você que ligou agora o seu celular no YouTube, Desperta Cristãos, nós estamos falando da segunda lição do segundo trimestre, cujo tema, epígrafe é o propósito dos dons espirituais. Texto áureo. Assim também, vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 14 e o versículo 12. Verdade prática. Os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Glória a Deus. Leitura bíblica em classe. 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 8 ao 11. E 1 Coríntios, capítulo 13, e o versículo 1 e 2. Vamos ler a nossa leitura em classe, capítulo 12 aos Coríntios, versículo 8 ao 11. Já acharam? Porque, versículo 8, porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. O 9. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e outro a operação de milagres, e outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outro variedades de línguas, e a outro a interpretação das línguas. O último versículo. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O versículo, capítulo 1 Coríntios, capítulo 13, 1 e o 2. Não, ainda no mesmo capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13, 1 e o 2. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada adiantaria. Essa foi a nossa leitura em classe. A introdução diz: nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos, e seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. 1 Timóteo
capítulo 3 e o versículo 15. A primeira parte da lição diz: os dons são para elitizar, os dons não são para elitizar o crente. O primeiro tópico, a primeira parte é: os dons não são para elitizar o crente. O primeiro tópico, a igreja coríntia. A igreja de Corinto se localizava em uma cidade comercial, e era comercial bem próxima do mar. Era uma cidade muito rica, era a mais importante do Império Romano, a igreja de Corinto. Glória a Deus. Por ser muito rica, e ali existia salvos, pessoas que serviam a Deus ali naquela cidade. E naquela cidade tinha uma igreja. E na igreja tem o quê? Pessoas. E no ambiente da igreja tem o quê? Tem dons. É que nós vamos estudar. Pois bem, em 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 7. Vamos ler? Aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum dom faltava ali na igreja. Bastava tão somente os irmãos usufruírem corretamente dos dons que ora Deus lhe outorgara ali naquela igreja. Glória a Deus. Nenhum dom faltava ali na igreja. A mão de Deus estava ali naquele lugar. Mas vamos ver o que aconteceu. Será que eles usavam os dons corretamente? É o que nós vamos estudar. O segundo tópico, eu falei que a igreja ficava ali, localizada em uma cidade comercial, próxima ao mar. Era uma igreja uma cidade muito rica. Era a mais importante do Império Romano. O primeiro tópico. O segundo, uma igreja de muitos dons, mas era carnal. Os dons, capítulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos de Cristo. Como leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andeis segundo os homens. Era uma igreja que tinha muitos dons. Não faltava dons, mas era uma igreja carnal. Só que o apóstolo Paulo não escreveu se era todo mundo carnal na igreja. Não é porque a palavra diz que sois carnais, envolve um todo, generalizando todo mundo. Tem irmãos espirituais sim na igreja. Não é todo mundo que é carnal. Tá? Apóstolo Paulo não escreve isso aos Coríntios. Diz, vós sois ainda carnais. Tinham dons espirituais, mas eles eram carnais ainda. Os dons serviam para quê? Os dons serviam para a santificação do Evangelho. Porque sem dom, o Evangelho não cresce. Só eles não usavam corretamente os dons. E seu meio tinha divisões, invejas e imoralidade sexual. Quem sabe
A Bíblia não fala. Essa imoralidade era, quem sabe, não sei, a Bíblia não fala. Pessoas que se vestiram de qualquer maneira, mostrando as suas partes do corpo, é uma coisa carnal. Isso não é para nós, não é para as servas, os servos de Deus. Vós ainda sois carnais igual os homens. Que homens é esse? Os mundanos. Porque hoje em dia, meus amados irmãos e irmãs, as pessoas acham é normal as pessoas se vestirem na rua, em um shopping, na igreja. Não tem problema. Deus só quer o coração. Mas a santificação tem que estar no cristão. Por isso o apóstolo Paulo fala: tem dons, não falta nenhum dom, mas ainda sois carnais. Não é todo mundo que era carnal ali na igreja. Eu presumo que não. Glória a Deus. O que precisamos para receber os dons espirituais? É o terceiro tópico. Dom não é sinal de superioridade espiritual. O que precisamos para receber os dons espirituais? Os dons são a habilidade concedida pelo Espírito Santo. O que precisamos? É de qualquer maneira, quando alguém pede o dom a Deus, Deus chega e diz: tá bom, você merece, ó. Não é assim. Para receber os dons espirituais, a pessoa tem que estar na presença de Deus. Tem que estar uma vida santificada na presença do Senhor. Não é de qualquer maneira que ele vai receber. Ou as pessoas estão pensando o quê? As coisas de Deus é assim à toa? Me dá, meu Deus, eu quero e pronto? Irmãos e irmãs, não é assim. Para receber os dons espirituais, o crente tem que estar em santificação. Glória a Deus, em purificação. A sua alma está inteiramente ligada às coisas espirituais, para receber os dons espirituais. A igreja de Corinto tinha tudo. Não faltava nenhum tipo de dom, mas não usavam corretamente. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pois bem, como eu falei, não é de qualquer maneira que a pessoa vai receber os dons. Louvado seja o nome de Jesus. Tem que estar com a vida santa na presença de Deus. Sua vida santificada. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Como eu falei, o dom não é sinal de superioridade. Não é porque eu tenho um dom, eu vou humilhar o irmão porque não tem. Olha, eu tenho esse dom, você não tem. Eu tenho esse dom de cantar, tenho esse dom de tocar, tenho esse dom de pregar. Ficar humilhando os outros na igreja. Você não é melhor do que ninguém. Você não é superior a ninguém. Deus quem lhe concedeu. E olha que Deus também pode tomar, viu? Glória a Deus. Tem que tomar bastante atenção para não sentir aquele super-homem dizer que é o melhor na igreja. Eu prego melhor, eu canto melhor, eu toco melhor. No dom não é superioridade. É humildade, viu? Na presença do Senhor. Glória a Deus. E Deus não vai, de maneira nenhuma, usar um egoísta, cheio de orgulho dentro do coração. É porque eu tenho esse dom. Eu sou melhor do que os outros. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Dom não é sinal de superioridade. E a coisa mais difícil que tem hoje em dia é a pessoa ser humilde. Eu não é. Porque recebeu algo de Deus, ou tem o melhor carro, melhor casa, se acha superior às outras pessoas. Tenha mais humildade. Se você tem, procure sempre estar na humildade. Glória a Deus. A segunda parte diz: edificando, assim como era os outros. Edificado assim mesmo e aos outros. A segunda parte. O primeiro tópico:
Edificado a si mesmo. Quando a pessoa recebe o dom, ele edifica a quem primeiro? A si mesmo, em primeiro lugar. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Se eu falo em língua, estou edificando a minha alma, a minha vida. Se eu falo em dom, estou edificando a mim primeiro, edificando a si mesmo. É uma coisa boa para o cristão poder ir. Glória a Deus. Fala em língua desconhecida, que só Deus conhece. O que ele está fazendo? Ele está falando com Deus. Ele está se edificando a ele mesmo, quando ele fala em língua estranha. Segundo tópico, edificado os outros. 1 Coríntios 14 e o 12. Assim também vós desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Primeiro tópico do segunda parte diz, edificando a mim mesmo. Quando fala língua estranha, depois a igreja vai me ouvir. Quando estou falando línguas estranhas, a igreja vai ouvir e vai edificar a igreja. Louvado seja o nome de Jesus. A igreja percebe e olha, é de Deus. É Deus que está falando, usando o seu servo. Terceiro, edificado até ao não crente. Até o não crente ouvindo, ele vai dizer o quê? Que coisa estranha é essa? Realmente é estranho. É Deus usando a pessoa. Eles nunca ouviram língua estranha, a não ser aquelas línguas, idiomas secundárias, o inglês, o americano. Mas a língua estranha é diferente desses idiomas. Só Deus mesmo pode dar esse dom à pessoa. Não adianta você fazer faculdade de teologia para receber dons. Não adianta você fazer, é bom para o seu conhecimento, a teologia. Não adianta você ter doutorado em medicina. Não adianta você querer ser um candidato a cargo público que você não vai receber. Você não recebe dons espirituais em congresso nacional. Você não recebe dons espirituais em qualquer outro lugar, a não ser na igreja, a não ser você buscando a presença do Senhor. Aí sim você vai receber dons espirituais. Não é em qualquer lugar que você encontra e vai receber esses dons. É na igreja do Senhor. Até mesmo você orando a Deus no seu lar e na sua casa. Basta somente você buscar Deus em espírito e verdade para receber os dons espirituais. A terceira parte diz, edificar todo o corpo de Cristo. Só resumindo a outra. Edificado até o não crente. Ele olha assim, vê o seu testemunho, vê você falando línguas estranhas, vê você na presença de Deus e às vezes ele até se converte. A pessoa não crente. Edificação primeiro para mim, segundo para a igreja e depois para o não crente. Ele vai ver o seu testemunho, que ali não é bem uma coisa do outro mundo. É uma coisa sobrenatural que só Deus mesmo pode fornecer e dar ao homem. Dons de falar línguas estranhas e os demais dons. Só Deus mesmo. Glória a Deus. Isso é só para quem crê. Dons espirituais não é para qualquer pessoa. Não é a pessoa dizer, eu não creio, mas eu quero. Não vai receber. É para quem crê. Se você não crê, não adianta nem você estar ouvindo e vendo esse canal. Mas se você crê, você vai receber sim em nome do Senhor Jesus. A terceira parte diz, edificar todo o corpo de Cristo, quer dizer, toda a igreja. Primeiro, os dons na igreja. Quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado.
Não adianta eu ter muitos dons, 100, 200 mil, 1 milhão de dons, e não tiver o quê? O amor. O amor tudo suporta. O apóstolo Paulo disse, ainda... Vamos ler o capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ó, ainda que você fale, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse o quê? O amor, nada adiantaria. Não adianta você ter um bom cargo público, não adianta você ter uma boa faculdade teológica, não adianta você ser formado em doutorado, não adianta você estudar em uma das melhores universidades, e se você não tiver amor, nada disso adianta. Para Deus não é nada. Você tem que ter o amor na sua vida. Não adianta eu ter diversidade de dons e não tiver amor. Mas, irmão Antônio, amor a quem? Primeiro, amor a Deus. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Você está amando a Deus como hoje. Você está amando primeiro o quê? Álcool e gel? Máscara? Governantes? Notícias negativas? Está se esquecendo de Deus? Está se esquecendo? Você está adorando a quem hoje? Amando mais a quem? Estão fazendo com que nós nos esqueçamos de Deus? A mim, não vou me esquecer de Deus, não. Vou continuar assim, amando e adorando a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, pois o Senhor é bom. Nada disso que está acontecendo vai me tirar da presença de Deus. Pode falar o que for, o que quiser, não me abala. Os que confiam no Senhor não se abala com essas coisas que estão acontecendo. Eu não me abalo. Eu já falei em um dos meus canais, no meu canal no YouTube, não tenho medo da morte, não tenho medo de doença, não tenho medo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu amo ao meu Senhor. Embora muitos dizem por aí, meu Senhor, Ele é Senhor de muitos, mas é Senhor de poucos. Por quê? Poucos obedecem à voz do Senhor. Você está amando mais a quem? Cadê o amor de Deus? Você dá mais ouvido a essas pessoas que estão dizendo, faça isso, faça aquilo, colocando coisas na sua cabeça para você, atormentando a tua mente, e você se esquecendo do melhor, do amor de Deus. Quantos crentes esfriaram aí? O amor dos crentes esfriou na presença de Deus por causa dessa ou daquela notícia? Quantas pessoas o amor já está esfriando? Embora isso aí é bíblico, o amor de muitos esfriaria. Glória a Deus. Onde está o verdadeiro amor? Não adianta ter diversos dons e não ter o mais importante, que é o amor, primeiro, a Deus. E segundo, amor a mim mesmo. Terceiro, amor ao próximo. Quem tem amor, perdoa. Quem tem amor, ama a Deus. Quem tem amor, ouve a voz do Senhor. Mas você acha que eu vou estar ouvindo homens? Homens que falam coisas negativas? Emissoras de TV que falam coisas negativas que não alimentam a nossa alma? Eu não dou glória a esse tipo de pessoas, não. Eu dou glória a Deus. Eu amo ao meu Senhor. Glória a Deus. Na hora de obedecer, vamos obedecer às leis, o que dizem. Mas dá glória ao homem. Dizer, é ele que está inventando isso ou aquilo para salvar a humanidade, para ser que é o salvador do mundo. Eles querem tirar o nosso sentido, a nossa mente de Deus, mas a minha não vai tirar, porque eu confio plenamente no Senhor. Se eu morrer, estou com Cristo. E se eu viver, também estou com Cristo. Morrer para mim é ganho. Não adianta ninguém ficar atormentando a mente das pessoas aí. As pessoas que dão evasão, lugar a esse tipo de notícias que dizem por aí, que daqui a tantos meses vai morrer pessoas com essa ou aquela doença. Sendo que o futuro pertence a Deus. Não pertence a esses homens, que é carne podre. Não é nada aqui na terra. Glória a Deus.
querem saber mais do que Deus. Infectologistas, médicos, enfim, não têm amor a si mesmo e não quer que os outros tenham amor a Deus. Ame a sua vida, ame ao Senhor. Eles querem saber mais do que Deus. Glória a Deus. Querem saber mais do que o Criador. Quem vai viver e quem vai morrer. É Deus que sabe a minha hora. É Deus que sabe a sua hora. Ame ao Senhor enquanto estás vivo, fisicamente falando. Mas espiritualmente, irmão, você não vai falecer espiritualmente, porque nós receberemos um corpo incorruptível, porque essa carne aqui, ó, é uma carne podre. Ninguém é imortal. Glória a Deus. Tenha amor a Deus, depois a você e depois ao próximo. Glória a Deus. Não adianta eu ter muito conhecimento e não ter amor a Deus. Nada vai adiantar se eu não tiver o verdadeiro amor na minha vida. Se você não tiver o verdadeiro amor, pode falar milhões de línguas estranhas, mas se não tiver amor, nada vai adiantar. Nada. Glória a Deus. O segundo tópico, edificado os outros. Aos Coríntios 14 e o versículo 12. Assim também vós que, como desejais dons espirituais, procurai mudar neles para edificação da igreja. Glória a Deus. Tanto eu me edifico, como edifico a igreja, falando em línguas estranhas, profetizando, falando do amor de Deus. Edifico a mim mesmo e edifico a igreja. Louvado seja o nome do seu Jesus. E para finalizar, aqui diz: os dons na igreja. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. É o segundo item do tópico da parte 3. 1 Coríntios 3 e 10. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto e fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja, cada um edifica sobre ele. Glória a Deus. O que o arquiteto faz? Ele arquiteta tudo primeiro, começa da fundação até uma certa altura. Ele faz aquele edifício, começa na fundação, na base, até se erguer. A mesma coisa é o cristão. Ele fica edificado na rocha. Ele começa a buscar os dons espirituais e fica se edificando ali, até chegar um varão perfeito. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Eu já li 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Vamos ler em Mateus, capítulo 7, e o versículo 24. Mateus, Evangelho de Mateus 7 e 24. Mateus, capítulo 7 e o 24. Diz assim a palavra de Deus: a graça na rocha e a casa na areia. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Se a gente edificar nossa casa na rocha, e que é a rocha? A rocha é Jesus. Edificar, começar da fundação, da base. Você vai edificando, vai buscando o Senhor, vai buscando os dons, vai buscando os melhores dons e vai edificando a si mesmo, a igreja e as demais que estão de fora, que as pessoas não crentes. Glória a Deus. Pois bem, os sábios arquitetos do corpo de Cristo, como eu já li, essa foi da segunda parte. A terceira parte diz dispenseiros de Deus. É o terceiro tópico da terceira parte. Os dispenseiros na obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Vamos ler lá 1 Coríntios,
capítulo 4 e o versículo 1 aos Coríntios. Nós estamos aqui na EBD, Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre. Capítulo 4 e o versículo 1. Que os homens não considerem como ministros de Cristo, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Os dispenseiros da obra de Deus devem alimentar a família de Deus. Eles precisam ter cuidado no uso dos dons. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros e multiforme de Deus. Bom, se você recebeu o dom de Deus, dispense de uma forma correta, use-o, usufrui de uma forma correta, não de uma forma errônea, como fazia a igreja de Corinto. Melhorou a situação lá? Sim, quando o apóstolo Paulo chegou e orientou, organizou a igreja. A igreja de Coríntios era a igreja mais problemática que tinha, segundo historiadores. Glória a Deus, tinha muitos dons, mas tinha muita gente. Era a maioria carnal, não vou dizer todos, a Bíblia não fala, pelo que a palavra de Deus diz. Carnais, imorais, invejosos. Não adianta eu ficar invejando, criando divisão, porque aquela pessoa prega melhor do que eu, aquela pessoa canta melhor do que eu. Coisa de pessoas carnais, criando divisão na igreja por causa de dons. Glória a Deus. Eles tinham de tudo ali, mas não sabiam usar corretamente. Você que é de alguma igreja, se é que tem dons, né? Porque tem lugar por aí, igreja por aí, que nem prega sobre os dons. E nós aqui estamos falando dos dons espirituais. Hoje, na nossa EBD, o propósito dos dons espirituais. Se Deus é o dom, porque tem um propósito na nossa vida. Conclusão. A Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em um mundo hostil, as verdades de Cristo. É descrente de Deus. Diante desta tão grande e sublime tarefa, a Igreja necessita de poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Como já foi dito isto, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Continue abençoando a todos os inscritos e visualizadores e internautas no meu canal no YouTube, Desperta Cristãos. Agora vamos ao questionário. A primeira pergunta do nosso questionário: qual é o verdadeiro propósito dos dons divinos? Resposta: edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a Igreja de Cristo. De acordo com a lição, Paulo prioriza a igreja, o ato de profetizar ou de falar em línguas. Por quê? Resposta: o ato de profetizar, porque assim todos seriam edificados. Terceira pergunta: quantos capítulos Paulo dedicou para falar a respeito dos dons? Quais são? 2 capítulos, capítulo 13 e o capítulo 14. Quarta pergunta: o que é essencial o crente ter para que a igreja seja edificada? Eu falei muito: o amor. Quinta e última: segunda lição, o que fazia o dispenseiro? Era uma pessoa responsável por administrar a dispensa, como se fosse uma governanta, uma pessoa que tomasse conta da casa, distribuísse as coisas dedicadas no seu devido lugar. A mesma coisa é o pastor ser um bom administrador na casa de Deus.
E quando é um bom administrador também é um gerente, é um representante do povo de Deus, é o pastor. Ele dispensa, distribui os cargos conforme cada um tem o seu dom, não é? Glória a Deus, que o Senhor assim vos abençoe. E nós vamos orar para encerrar agora a lição número 2 da nossa EBD, segundo trimestre. Amado soberano Deus, graças te dou mais uma vez por essa palavra, que o Senhor tem falado não somente com as pessoas do outro lado, os ouvintes, através desse canal, mas falou também comigo. Que o seu amor prevaleça conosco. Que o teu amor grande, porque sabemos, Pai, que não adianta ter formatura, ter muitos dons e não ter amor a Ti, não ter amor a nós mesmos e ao próximo. Glória a Deus. Pai, embora o amor de muitos estão esfriando, mas nós estamos aqui com esse amor fervoroso para pregar a sua palavra e anunciar o seu evangelho através desse canal. Glória a Deus. No YouTube, Desperta Cristãos. Que o Senhor vos abençoe em nome do Senhor Jesus e fique em paz. E se inscreva no meu canal, Desperta Cristãos. Os montes conhecer.